O Bitcoin está em uma zona agora que é muito importante, pode ser a decisiva, que sim, finalmente, é a decisão para a gente oficializar o início da grande alta. Só que das últimas vezes que a gente chegou nessa região que nós estamos agora, o Bitcoin caiu muito e as altcoins retraíram de 30, 40 a 50%, entregando uma queda muito forte. Então, chegou a hora da gente falar se realmente o momento que nós estamos agora tem um risco imenso de queda ou se o caminho está limpo para subir. E se subir, a gente vai para os 70, 74 e 80 mil dólares. Então, essa, querendo ou não, é a região mais importante de todo o ciclo de alta que você tem que prestar muita atenção. Eu quero colocar tudo a limpo com você nesse exato momento. Então, vamos lá. Toda a atenção do momento vai ser para essa tendência lateral que o Bitcoin fez depois de subir muito. Historicamente, quando a gente vê isso, nós temos uma oportunidade para comprar. Oportunidade para você montar a sua carteira, é isso que a gente vem falando. Aproveita o momento. E agora chegou a hora do possível rompimento, pelo menos indícios que o Bitcoin pode quebrar essa tendência desde já. E aí, a gente tem que pegar alguns micro detalhes para ver as etapas de rompimento que o Bitcoin está seguindo e se tem algum risco ou não nessa história. E aí, para botar tudo a limpo, presta atenção nisso aqui. No gráfico diário do BTC, a gente tem esse padrão que está sendo respeitado muito, que é essa bandeira aqui que entrega uma alta, ou seja, o mercado sobe, faz uma lateralização, claro, um pouco tendendo para queda e depois rompe para cima. Então a nossa atenção tem que ser nesse rompimento aqui, tá? O que não aconteceu ainda, o que leva a gente para uma região importante ali, se eu for chutar, arredondar, 70 mil dólares vai ser importantíssimo para a gente. Mas, para chegar nos 70 mil dólares, claro que tem algumas etapas que o preço precisa respeitar. Se você traçar uma linha de tendência desses últimos dois topos, as coisas vão ficar um pouco mais claras. Por quê? Nós temos dois topos aqui que já conseguimos traçar uma linha de tendência, e quando você tem uma linha de tendência de baixa dentro de um padrão grande como esse de bandeira, quando ele quebra essa estrutura, ele indica pra gente que ele vai para a próxima resistência, que foi essa região onde o Bitcoin já está batendo, mais ou menos 64 mil dólares, que ele está resistindo, e depois vai levar a gente ali para a região dos 70 mil dólares, que ali vai ser fenomenal, vai ser o divisor de águas, mas se ele conseguir passar agora do 63, é 65, depois 70, não vejo muita dificuldade para ele chegar lá. Agora, nesse momento que ele fez esse rompimento dessa linha de tendência, isso foi muito positivo para a gente, tá? Isso aqui indica para a gente que o padrão macro que o Bitcoin está respeitando está seguindo o script, que é o quê? É um ombro, cabeça, ombro invertido. Então aqui você tem o primeiro ombro, a cabeça e o segundo ombro. Claro que tecnicamente isso aqui não está no contexto maravilhoso, até porque o ombro, cabeça, ombro invertido ele precisa vir de uma queda, e aí se ele faz o padrão, entrega uma alta. O que a gente não vê muito é essa queda, né? Apesar de ter, isso está aparecendo dentro de um padrão de queda, a gente pode até considerar. E aí, o que traz a informação que isso aqui pode ser um bom padrão é o volume, tá? Simplesmente por cada ombro e a cabeça aqui ter formado um volume interessante, pode indicar pra gente que, bom, esse padrão tá legal. E aí é o seguinte, se ele rompe essa linha de tendência que é dos dois ombros, cara, aí já tá importante, porque ele já tá indo na busca do pagamento desse ombro, cabeça, ombro. Se a gente fizer uma projeção, tá, desse padrão, o que ele entrega e de alta, na verdade, desse rompimento, é só pegar da linha do ombro até a cabeça aqui, que vai dar pra gente essa margem aqui. Se eu fizer uma projeção bem ridícula aqui, leva a gente lá para casa dos 80 mil dólares. Ou seja, se ele conseguir pagar esse padrão, a gente tem o alvo aí dos 80 mil, que é o primeiro alvo dessa bull run. Mas, lembra, a gente precisa romper isso aqui. E aí vem o seguinte, das últimas vezes que o Bitcoin chegou nessas regiões que nós estamos agora, seja aqui, seja aqui, na verdade, ela foi sacramentada a partir disso, mas você pode ver que todas as vezes que ele tocou essa região, nós tivemos sim uma queda interessante. Então, a gente tem que ficar, querendo ou não, muito esperto aqui, porque a gente pode ter sim o risco de uma retração. Mas, o que está acontecendo agora, a gente não viu acontecendo antes, que é o quê? A quebra de uma tendência, tá? De baixa para cima e um padrão de reversão. Então, isso coloca peso nesse momento, graficamente falando, tá tudo lindo pra gente subir, tá? Tá tudo maravilhoso, bota na conta da dominância ainda esse cenário incrível aqui que tá querendo romper para baixo. E você já tá percebendo uma mudança de comportamento nas altcoins.
Algumas estão subindo, outras estão bem paradas. Então isso mostra a seletividade no mercado. Isso é um comportamento racional, por incrível que pareça. Por quê? Porque o mercado está buscando moedas mais fortes e demonstrando interesse, não está tudo subindo. Esse é o tipo de racionalidade que a gente quer. O mercado já está pegando mais ou menos ali a tendência que nós estamos. Eles estão percebendo isso, não é à toa que a gente está tendo essa movimentação seletiva. Isso demonstra otimismo, tá? Então, se eu for só com base nisso que eu te falei, o cenário está muito bom. Tá claro que a gente tem que considerar mais coisas, mas no geral, tecnicamente falando, o próprio Bitcoin tá sensacional, excelente. Agora, o que você tem que ficar de olho são em outros motivos para ter queda. Claro, a gente não pode desconsiderar. Então, vamos lá, tá? A Bolsa Americana, vamos lá, vamos ver se tá tudo muito otimista. Já rompeu o topo histórico, tá querendo iniciar uma nova tendência de alta. Então a Bolsa tá top. A Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia, já tá buscando um pivô de alta aqui depois de formar um possível fundo ascendente ou até um fundo duplo. Excelente, também está indicando alta. Aí você vai ver o dólar, ele está lutando ao máximo DXY, está tentando ao máximo quebrar essa barreira dos 100 pontos aqui. Quebrando 100 pontos, a gente vai direto para a continuidade da tendência de baixa. E isso aqui que você tem que entender, tá? Presta muita atenção. O dólar, o DXY, é um gráfico que vai de acordo, vai contra as bolsas dos mercados voláteis. Se você quer que o Bitcoin suba, sua altcoin suba pra caramba, você quer ver o DXY caindo, que é o poder do dólar. Se o dólar perde valor, por que eu vou ficar com dólar na carteira? Eu vou gastar os meus dólares. E aí você gasta o quê? Movimentando a economia, comprando algum produto ou investindo. Então, a última coisa que você vai querer com o dólar perdendo força é ficar com o dólar. Então, você gasta. Se gasta, a gente vê uma economia mais aquecida e a gente ganha muito com isso. Show de bola, né? Ainda mais depois dos cortes de juros. Fenomenal. Então, essa tendência está sacramentada ainda como queda, ele só está enrolando. Então, a tendência macro tá tudo bem direcionada pra gente, tá? Claro que tem outras formas de você acabar vendo se a estrutura do mercado tem algum sinal de cuidado, mas se eu for passar um pincel técnico em tudo aqui, tá tudo muito lindo pra gente subir, tá? Levando em consideração essa seletividade do mercado. Enquanto, assim, realmente, se eu for procurar sinais micro, total, o próprio total 3 aqui, se tem algum indício de uma grande queda, eu não consigo encontrar. Tá sendo bem sincero, não é à toa que eu tô esperando uma grande alta e já tô bem posicionado para isso, tá? E, novamente, os meses que a gente passou, desde março, abril, maio, vou até pegar no Bitcoin para você ter uma noção, desde quando a gente iniciou e sacramentou essa tendência aqui, esse topão, cara, isso aqui foi uma oportunidade imensa para você buscar se posicionar, escolher as criptomoedas fortes. E aí, olha só qual foi minha mentalidade desde 2022 para você entender como que você tem que manter firme na sua estratégia. Não fica mudando toda hora, isso é ruim para você. Ficar pulando de galho em galho, você vai quebrar a cara, tá? É o famoso vai ficar comprando fundo e comprando topo e vendendo fundo, é o contrário, tá? Então, presta atenção. Quando o mercado fez uma primeira alta, isso é ótimo para você se situar no ciclo atual. Quando o Bitcoin ele iniciou a alta desde os 15 mil dólares até os 74, o mercado foi mais seletivo. Na verdade, foi um pouquinho seletivo em algumas altcoins. Algumas performaram muito, Solana, bota na conta Solana, algumas outras também. Só que não foi tudo que subiu. E nessa queda que o Bitcoin teve, nessa tendência, muitas altcoins caíram muito, devolveram todo o lucro. Só que algumas mantiveram uma estrutura técnica muito boa. E essas com uma estrutura forte, técnica, sólida, mesmo enquanto outras estavam caindo muito, demonstra interesse e seletividade. Então, nesse momento, quando o Bitcoin subiu pra caramba e começou a retrair, altcoins vieram caindo muito, enquanto o Bitcoin se manteve muito bem. Se você fosse um pouco esperto, você teria pegado, filtrado durante esse comportamento de queda as moedas que subiram muito e não caíram muito, demonstra que elas seguraram muito bem, tem demanda. Então, se você focar nas moedas mais fortes, você pode se dar muito bem. Eu vou pegar em um vídeo essa semana, eu vou compilar as moedas mais fortes que eu estou olhando no momento e vou jogar para você, tá? Para você fazer sua própria análise, para também encontrar, conhecer novas moedas e também ter uma noção do que eu tô falando melhor. Então, você precisa se inscrever nesse canal, óbvio, né? Para você acompanhar
peço a sua inscrição, me ajuda muito. E saber também que você está gostando pelo teu like. Então, olha só. Isso aqui, eu vou separar um vídeo só para isso aqui, o efeito, a consequência que você precisa ter noção. A gente está numa resistência também no Total 3 e presta atenção, desde quando o Bitcoin formou o topo, as altcoins caíram pra caramba, o Total 3 está batendo nessa resistência, o que leva pro assunto do vídeo, cuidado com essa resistência, né? A gente sabe que tem um perigo real dele retrair, assim como foi em todas as outras vezes. 4 últimas vezes o Bitcoin caiu pra caramba e levou as altcoins para uma queda muito maior. Então olha só como é que o mercado ele vai se comportando. E aí, novamente, da mesma forma que você viu um ombro, cabeça, ombro invertido no Bitcoin, nós temos também aqui no Total 3. Então tá tudo muito bom para a gente ter esse rompimento. Tá na cara do gol. Claro que o time não dá para a gente afirmar que vai ser um rompimento agora, mas o momento está chegando. Ainda mais, tecnicamente falando, ciclicamente falando, tá tudo bom. Não tô pessimista nesse momento, tá? A gente pode enfrentar alguma rejeição, até porque não significa que uma rejeição vai levar a gente lá para baixo, mas que pode entregar uma retração aqui em níveis de Fibonacci completamente saudáveis para esse momento e situação que nós estamos, tá? Então, no geral, eu estou muito otimista pra caramba e não vejo motivo pra gente cair. Claro que o mercado ele surpreende a gente, você não deve desconsiderar isso, tá? Nós estamos aqui para fazer um risco-retorno muito bem balanceado pra gente ganhar dinheiro. Você arrisca X para ganhar o quê? 100x e aí mudar a tua vida. Isso é totalmente possível, mas tenha ciência dos riscos, tá? E você entendendo como que tá sendo a estrutura do mercado, se tem algum risco da tendência cair, bota na mesa, vê se faz sentido. Se fizer sentido para você, você toma uma decisão. Você precisa disso para sobreviver em cripto. No mais, muito obrigado pela companhia, um grande abraço e tamo junto.